Não, olha, eu aposto que dentro de toda a internet, tudo que você já procurou de vídeo com relação a esse assunto, você não achou nada tão conclusivo quanto vai ser esse vídeo aqui. Eu tô falando de chapas para hambúrguer, Bambagar. chapas bifeteiras, chapeiras, ou seja lá como é que você chama. Eu tô falando de chapas a gás ou elétricas. Será que tem alguma diferença nos dois quesitos? Se algum deles leva vantagem? Se as a gás levam vantagem? Se as elétricas levam vantagem? Vem comigo que é nesse vídeo que vocês vão descobrir isso e de uma vez por todas vão sanar essas dúvidas para poder saber qual é a melhor para você adquirir. Vamos embora! Fala galera, Adriano da B2 Center aqui e nesse vídeo eu já vou adiantando para vocês que a gente vai falar das chapas padrão, tá? As chapas tradicionais, aquelas que são lisas mesmo em cima, não é grelha, não é charbroiler, não é grill, é realmente a padrãozinha. Calma, que nos futuros vídeos a gente ainda vai fazer sobre essas outras chapas também. Então, acalma o coraçãozinho de vocês aí, que vai ter vídeo desses outros modelos também, beleza? Agora eu gostei, meu Deus do céu. Primeiro de tudo, algumas coisas que às vezes parecem óbvias, mas não são tanto. Você geralmente começa por elas, tá? Então, qual que é a coisa mais óbvia quando você vai adquirir uma chapa? É o tamanho dela que caiba ali na estrutura do seu estabelecimento. Então, a primeira coisa que vocês têm que analisar é o tamanho dela, em dimensões mesmo, para que você consiga encaixar ali na sua estrutura. Óbvio. A segunda coisa é que tipo de chapa você vai precisar para o seu estabelecimento. E quando eu falo tipo, eu não estou me referindo só tipo como se fosse a gás ou elétrica, pessoal. Eu estou me referindo a gás ou elétrica, a espessura dela, a quantidade de resistência, a quantidade de queimadores que ela tem, qual delas fica mais fácil de você visualizar a questão da temperatura. Então existem diversos fatores, potência também. Então existem diversos fatores, diversos detalhes que você tem que analisar, não só se é a gás ou se é elétrica. A gente já vai entrar em tudo isso. Mas antes, eu quero confirmar para vocês que todos os exemplos de chapa que eu estou trazendo aqui hoje, na questão de potência e comparativo e tudo mais, elas são também chapas metal cubas, beleza, galera? Então, todos os dados que eu vou apresentar das chapas aqui são referentes a chapas metal cubas com comparação entre a gás e elétrica. Obviamente, conforme no vídeo das fritadeiras agulhóis ou na frio de óleo, vocês podem utilizar essa mesma análise e devem utilizar essa mesma análise para todas as marcas e todos os tipos de chapas nesse ramo. E antes de mais nada, você precisa analisar algo que deveria ser óbvio e deveria ser a primeira coisa que você analisa, mas geralmente não é analisado e às vezes você é pego de surpresa lá na frente quando vai analisar isso só no final, que é o alvará dos bombeiros, o famoso PTC. Agora, você já imaginou ter montado toda a estrutura da sua empresa, ter montado lá tudo bonitinho, local, se definiu o local, estudou concorrência, fez planejamento, conseguiu a chapa e no caso, nesse caso específico, a chapa é a gás. Você definiu toda a estrutura, compra todo o equipamento, todo o local e tudo mais, quando você está pronto para querer começar a trabalhar, você descobre que no caso das a gás, o botijão tem que ter uma cabine específica e a tubulação encobre para você poder montar o que você não fez, porque você não sabia. Claro, pessoal, eu estou falando, por exemplo, nesse caso de cabine, tubulação de cobre e tudo mais, isso depende muito da região que você está, da cidade que você está, mas então a dica aqui é, estude bem essa questão do alvará, do PPC, se precisa de normas específicas para utilizar as chapas a gás, e só depois sim vocês partam aí para decidir se vão utilizar realmente as a gás ou as elétricas, ou já com a estrutura de vocês mais adaptada para isso. Então, nesse caso, só fazendo um placarzinho das duas elétricas, 1-0 nas a gás, porque elas não precisam desse tipo de burocracia. Chance is 1-0 to Real Madrid. And it is Van Nistelrooy. Mas e no caso da precisão? Qual delas é a melhor para medir a temperatura? O que está acontecendo ali naquela chapa? Bom, nesse caso eu tenho que dizer para vocês que as elétricas são mais indicadas. Não por conta de ter uma tecnologia extremamente muito avançada, mas é que nas elétricas você tem os controladores que marcam uma temperatura mais fácil, o que consequentemente deixa mais fácil você conseguir saber o que está acontecendo e dar aquela qualidade que você quer para o alimento. Elétricas 2-0 nas H. So, can he put Madrid back in the lead? He has done 2-1. Goodness gracious. Who would have expected? Por outro lado, aqui a gente tem um ponto de virada. As elétricas, elas precisam ter uma espessura um pouco mais fina que das a gás, justamente porque as resistências que tem nas elétricas nunca vão conseguir ser, vamos dizer assim, tão potentes quanto queimadores das a gás. Se comparar exatamente o mesmo modelo de chapa,
com resistência e com queimadores, normalmente os queimadores se sobressaem na questão de potência. Onde que isso influencia? Nos picos de alta demanda que você vai ter durante o dia. E isso me faz entrar no próximo ponto, que é espessura das chapas. Imagina você, um empreendedor, querendo começar nesse ramo, vai lá e monta todo o seu planejamento, tudo bonitinho, estuda a concorrência, fez tudo como manda o manual, então você vai na loja e pede a chapa mais barata, mais em custo-benefício que você acha que vai te atender. Afinal, você não quer gastar muito com equipamento de início, porque realmente é início. Não é verdade? Vamos dizer que foi triste e trágico esse seu erro de principiante. Trágico! Mas vamos colocar numa situação hipotética que você fez todo o estudo direitinho, que você sabe que tem um potencial de aumento de demanda ali no produto que você vai fazer, no local que você escolheu e tudo mais, e ainda assim, meio com esse receio, você vai lá e pede a chapa mais barata que o pessoal tiver na loja. O que o vendedor vai fazer? Ele vai realmente te dar a chapa mais barata. Afinal, o que infelizmente a maioria dos vendedores faz é não perguntar o para que você vai utilizar essa chapa, para saber se realmente ela vai servir para o seu negócio, ou se vai servir ali em um prazo um pouquinho maior, não só de início que você tenha que gastar depois. Resultado, você foi lá, comprou a chapa mais barata, colocou no seu estabelecimento, começou a trabalhar e nesse momento você notou que ia ter picos de demanda durante o dia. E nesses picos de demanda, você tem que carregar a chapa de alimento. E carregando a chapa de alimento, ela sendo fina, ela perde calor muito rápido, não tem velocidade de retomada e você só vai conseguir atender toda essa demanda que tem nesses momentos de pico se ou você tiver uma outra chapa para dividir demanda com ela, ou se você tivesse comprado uma chapa mais grossa lá, se você tivesse estudado um pouquinho mais e ter feito uma perspectiva de crescimento para o seu negócio, talvez você saberia que uma chapa mais grossa lhe atenderia num longo prazo maior e tendo novamente esse custo de estruturação para sua empresa. Oh shit, here we go again. Mas finalmente chegando no ponto que eu quero com essa história, é que chapas com uma espessura maior, elas retêm mais calor, consequentemente, ela vai conseguir retomar mais rápido quando você tiver esses picos de demanda. Ou seja, você pode carregar mais a chapa, que ela sendo mais grossa, mesmo assim, ela vai conseguir dar uma retomada, vai conseguir dar conta do que você está fazendo. Para ser mais específico, uma chapa de 9,5 milímetros de espessura, ela vai reter mais calor e ela vai render muito mais para você em momentos de pico do que uma chapa de 6,5 milímetros. Entendeu? E é aí que as chapas a gás se sobressaem, pessoal. Porque em chapas a gás você consegue ter uma variedade de espessura maior do que nas chapas elétricas. Elas são um pouquinho mais restritas por conta das resistências. Mas nas chapas a gás, que são queimadores que são utilizados, você consegue ter uma variação maior aí e ter mais uma liberdade de escolha nessa questão de espessura da chapa. Então, nesse momento, 2-1 para as elétricas. Messi can level it. 1-0, ladies and gentlemen. We have a game of football here. Eu vou entrar agora em preço das chapas, beleza, pessoal? Esse deveria ser o último item, na verdade, que eu deveria falar para vocês. Por quê? Porque eu vou reafirmar novamente. Façam o planejamento da sua empresa primeiro. Estabeleçam o que vocês mais vão precisar. Qual que realmente é o tipo de chapa que vocês vão precisar para o seu estabelecimento. Se é a gás, se é a elétrica, qual a espessura dela que vai dar conta da demanda prevista de vocês, entendeu? Antes de irem atrás do equipamento. Porque quando vocês forem atrás do equipamento, aí vocês pesquisam o preço de acordo com a chapa que vocês vão realmente precisar. Cheguem lá e peçam a exata chapa que vocês precisam para o seu negócio. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Eu vou falar desse item agora, mas preço deveria ser a última coisa que vocês deveriam pensar, beleza, pessoal? Por quê? Como sempre eu reafirmo para vocês, tá? Vocês tendo um planejamento exato do que vocês precisam, por exemplo, eu sei qual é a chapa que eu preciso, eu sei qual é a espessura que ela precisa ter, eu sei qual é os picos de demanda que eu vou ter no dia. Você tendo isso tudo na ponta do lápis, aí fica muito mais fácil, você consegue filtrar muito mais as suas buscas na hora de procurar um equipamento. Dito isso, as chapas elétricas normalmente elas são mais caras do que as a gás. Além do que, não é recomendável ficar com elas ligadas aí por um longo período, ou ela vai dar um sustinho na conta de luz de vocês no final do mês, porque o consumo delas também é um pouquinho pesado. Elétricas 2, a gás 2. Messi 2-0. Oh, goodness gracious, Leo. Agora a gente vai entrar em outro quesito que é de extrema importância que vocês pesquisem quando vão comprar uma chapa, que é a potência. Afinal, em quase todo equipamento a potência importa demais, não é verdade? Mas vamos lá, na questão das elétricas, as empresas normalmente elas especificam a potência ali em catálogo e tudo mais em dados das elétricas, certo? Mas nas a gás,
nem sempre. Então aqui vai um segredinho matemático para vocês conseguirem calcular aí e fazer um comparativo de potência entre elétrica e a gás na hora de comprar. A potência das elétricas é medida em watts, enquanto que a potência das a gás é medida em BTU. Nas chapas a gás, para medir a potência em BTU, você multiplica o valor do consumo em quilos por 47.500, pois 1 kg de GLP equivale a 47.500 BTU. E caso queira comparar a potência de uma elétrica com uma gás, basta você dividir a potência em watts, não quilowatts, pela variável 0,293. Como exemplo hipotético, eu vou fazer um comparativo agora aqui para vocês entre dois modelos de chapa de 1,5 m com 8 mm de espessura da Metalcuba. A elétrica ela tem potência de 11.200 watts. Dividido isso pela variável 0,293, dá um resultado de 38.225 BTUs de potência. Já na gás, se você pega a potência dela para você calcular, você pega o consumo, que é 1,2 kWh, multiplicado por 47.500, que a gente especificou lá no início, que a gente tem que multiplicar, né? Cada quilo vale 47.500. Então, 1,2 kg multiplicado por 47.500 é igual a 57.000 BTUs de potência. Você pode fazer toda essa conta ou simplesmente dar uma ligadinha para a fábrica e pedir essas informações. Mas agora voltando, qual delas se sobressaiu em potência? A gente viu que a gás se sobressaiu quase que o dobro em potência sobre a elétrica. Mas ela é a melhor entre as duas? Talvez não. O detalhe é que a estrutura das elétricas é feita de forma que haja menos dispersão de calor, o que significa que retendo mais a temperatura, ela tem uma eficiência maior na utilização da potência em relação às a gás. E tendo maior eficiência nesse quesito, acaba compensando parte dessa desvantagem em potência com relação a uma chapa a gás. Pessoal, agora prestem bem atenção, tá? Quando você for comprar uma chapa, vocês têm que ver o que realmente viabiliza para o seu negócio, certo? De nada adianta você querer comprar uma chapa a gás se dentro da sua estrutura lá, para montar a sua estrutura, você já montou ela e tudo mais, ou você não tem a capacidade de suportar uma chapa a gás nessa sua estrutura que você montou. A mesma acontece com as elétricas. De nada adianta você comprar uma elétrica que a sua rede elétrica não vai ter um suporte à utilização dela. Ela puxa realmente muita energia e daqui a pouco a sua rede lá não vai suportar tanta potência assim. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês nesse momento é que, sendo a gás ou sendo elétrica, o ideal é sempre vocês terem um profissional para fazer a instalação desses equipamentos, beleza? Ele sim vai saber como fazer essa instalação, questão de cabeamento e tudo mais. E última coisa que eu queria dizer para vocês é: sigam o manual, pelo amor de Deus. Lá tem todas as instruções de instalação. Se vocês já pegarem, ligar o negócio e já sair usando como se fosse um celular, por exemplo, isso aí complica um pouquinho, porque equipamento para o seu trabalho, para aquilo que você está fazendo, normalmente o ideal é ter um profissional instalando ou você, no mínimo, seguir o manual para instalação. Bom, então eu vou fechar esse vídeo com um placar aí de 3-3 entre elétricas e a gás. Ah, não, aí não. Isso porque, pessoal, não tem como vocês definirem o que é melhor entre equipamento e outro baseado em um único quesito, como a gás ou elétrico. Vocês têm que analisar o que se encaixa melhor para o que vocês querem fazer, para o local onde vocês estão estabelecidos, sobre o que realmente é a capacidade que vocês precisam para utilizar lá. O que me leva a dizer a vocês que realmente analisar qualquer coisa na vida em um único quesito, você está fadado ao fracasso, certo? Então, sempre analisem não somente um detalhe, mas o todo, dentro de equipamentos ou dentro de qualquer coisa que você for fazer. Realmente. E agora que você já se esbaldou no conteúdo desse vídeo, eu vos lhe peço humildemente, dá um like aí pra nós, por favor, galera. Não sejam preguiçosos, like é de graça, cara, e ainda dá um retorno pra vocês. Sabe qual que é o retorno? É que a gente vai conseguir ficar produzindo cada vez mais vídeos com mais informações e vocês cada vez mais atualizados dentro de qualquer coisa de equipamento ou de negócios que vocês precisem. Por esse mesmo motivo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber a atualização aí dos próximos vídeos. Comenta, cara, deixa um comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida referente a chapa a gás ou chapa elétrica, pode comentar aí que a gente vai estar respondendo com certeza. E compartilha esse vídeo com a galera que tá perdidão ou perdidona aí e não sabe o que analisar antes de comprar uma chapa pro seu negócio. E agora e sempre, tamo junto, valeu, fui!